Oi, gente, tudo bem? A pergunta do quadro O Professor Explica, que eu comento em seguida, chega com o seguinte objetivo. Por que o candidato do PSOL não tem padrinho político? Muito bem, vamos então falar rapidamente do que é apadrinhamento político? Infelizmente, famílias, grupos e alguns partidos que pensam e acham que mandam no país se apropriam dos recursos públicos, do fundo partidário hegemonicamente. Poucos partidos concentram boa parte do fundo partidário, controlam o horário eleitoral, que, por exemplo, nós temos apenas 23 segundos no bloco de 10 minutos. Esta gente controla também o horário eleitoral que você vê na TV e ouve no rádio. E aí eles criam relações familiares, de grupos, de parentes, o que quer que seja, como padrinhos. Então, por exemplo, tem candidato ou candidata que diz que para administrar a cidade melhor, precisa do apoio do governador. Independente do perfil do cara, seja ele um parasita, seja ele um rato, seja ele um verme, o que quer que seja. Tem gente que diz que precisa do apoio dos Bozo, do governo federal, que sem este apoio, que é um governo que atualmente envergonha os brasileiros fora do país, com tanta besteira que faz. Tem gente que diz que precisa do apoio deles. Tem gente que diz que precisa do apoio de parente, avô, avó, pai, mãe, o que quer que seja. Nós do PSOL entendemos que a política é um espaço público onde as pessoas têm que participar, primeiro, por convicção, segundo, pela necessidade de fazer com que a política não seja um espaço para enriquecer meia dúzia ou perpetuar grupos e famílias no governo em funções de poder, e que é preciso usar estes espaços de representação, seja na Câmara de Vereadores, na Prefeitura, na Assembleia Legislativa, no Governo do Estado, no Congresso Nacional ou no Governo Federal, para defender os interesses e problemas, tentar resolver os problemas da grande maioria da população. Esse é um conceito de política. Isso é o quê? É política cidadã. Isso é o fundamental. E aí tem gente que inventa também, olha, agora é a nova política. A nova política para um povo aí que se apropria e saqueia igrejas, ou vem dizer que porque tem carreira militar pode resolver os problemas, tentando esquecer que durante fatídicos mais de 20 anos neste país nós fomos governados por ditadores militares. Esquece essa trajetória perversa que implicou em morte, perseguição e execuções de centenas e milhares de brasileiros do ponto de vista da perseguição ampla, não é? Do silenciamento, da censura. Aí é bom esquecer, não é? Pois bem, o pessoal realmente não tem padrinho político. Não tem ninguém que chega aqui e diz: minha família fez, meu avô fez, meu pai fez, ou alguém que diz: eu tenho apoio de um governador, eu tenho apoio de um presidente, eu tenho apoio do líder do governo. Olha só, quem é essa gente que quer apoiar e tenta perpetuar esses mesmos grupos, partidos ou famílias nos espaços de poder? Se liga aí, não embarque nessa história triste de que uma cidade precisa ser administrada em sintonia com as outras esferas de poder. Quero um exemplo muito prático. O momento em que mais se construiu casa popular, a partir do programa Minha Casa Minha Vida, na cidade de Ponta Grossa, foi um momento em que, os números mostram, não tem ilusão aí, foi um momento em que o prefeito era de um partido desses que defende a privatização de tudo, que acabar com os serviços públicos, que é o PSDB, administrava aqui na cidade, e no governo federal era um governo do PT, que também com inúmeros problemas, que a gente sabe desse histórico, mas tinha uma abordagem bem diferente e lançou o programa Minha Casa Minha Vida em nível federal. E aqui na cidade o prefeito do PSDB teve, durante essa gestão, a construção de mais unidades de casas populares. Observe como essa historinha triste de que tem que rezar a cartilha, tem que beijar a mão, tem que pedir a bênção do tio, do padrinho, do pai, não sei de quem, do avô, ou dos chamados padrinhos eleitoreiros. Não entre nessa. Isso é conversa que você pode caracterizar da forma como quiser, mas não é real, e os exemplos e as situações confirmam que não é verdade. Basta se organizar
A população precisa se organizar, as pessoas podem se organizar a partir do local de trabalho, a partir das redes sociais, a partir dos espaços de escola, a partir dos bairros, dos mais diversos espaços sociais que a gente tem e cobrar desta gente. O dia que você não votar e conseguir explicar para as pessoas que não basta votar nos mesmos, que depois te saqueiam os direitos, te tiram o direito à aposentadoria na maior cara de pau e depois vem pedir o teu voto daqui 2 anos, ou no dia em que essa gente parar de dizer que privatizar a saúde tem que acabar com o SUS, privatizando as unidades básicas de saúde, no dia que você não acreditar nessa história de pra boi dormir, a gente muda esse país, a gente muda a cidade, a gente muda o estado. É mais fácil, não é? Mas tem que começar pelas nossas modestas iniciativas. Então, apadrinhamento político é uma prática coronelista da velha política brasileira, da velha num sentido medieval mesmo, não é? De gente que está aí, de famílias que se eternizam, reproduzem, elegem filho, avô, pai, filho, neto e por aí vai. Nós não precisamos disso, nós precisamos de pessoas, partidos que assumem posições em defesa dos direitos da maioria da população e de políticas públicas. Esse é o nosso projeto, é simples, não precisa e não queremos apadrinhamento político. Não confunda apadrinhamento político com apoio. Nós temos apoio de diversos setores sociais e agora também queremos o teu apoio. Ajude-nos a mudar de verdade. Agora é 50. Vem com a gente. Chega dos mesmos. Gratidão, um forte abraço.